Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre suspensão. A Vetor tem no portfólio deles toda uma gama de peças de suspensão. E hoje a gente vai falar especialmente sobre pivô. Falando um pouco também sobre suspensão, eu gostaria de introduzir a parte de manutenção preventiva. Sabemos que o veículo tem que parar a cada 10 mil km ao ano para fazer um checklist de todo o componente de suspensão. Esses itens de suspensão, a cada 10 mil ao ano, tem que fazer uma inspeção visual e de folga. Os defeitos mais comuns são as coifas, guarda-pó rasgado, rangidos, folgas. E é muito importante a gente avaliar preventivamente esses componentes por conta do risco de quebra que ele oferece. Nesse caso do Cerato, a gente já entrevistou o cliente, a gente vai falar um pouco. Eu quero guiar vocês nesse diagnóstico, montando um passo a passo para ajudar vocês no dia a dia. Vamos lá? Então pessoal, primeiro passo, é entender a reclamação do cliente. E nesse caso aqui, a reclamação do cliente é ruído de suspensão dianteira, em estrada de calçamento. Então, o serviço do mecânico, ele começa nesse momento, entender a reclamação do cliente e depois confirmar a reclamação do cliente, para ver se realmente está relacionado, à suspensão e qual é a característica que o barulho se apresenta. Eu vou mostrar para vocês um teste de rodagem que a gente vai fazer nesse Cerato. A reclamação do cliente como eu falei, barulho de suspensão em calçamento. Então a gente vai simular, a gente começa em baixa velocidade, aqui não está fazendo nada no primeiro momento, altera uma velocidade um pouco mais alta, e depois baixa a velocidade novamente, usando uma rua de calçamento, e é legal alterar a direção. Eu vou alterar para a esquerda. Tem um barulhinho começando a ligar. Se dá para ver, já começou um pequeno barulho. Parece do lado do motorista, dianteiro do lado do motorista, e já começa o processo de diagnóstico. Vamos virar agora para a direita. Olha só, não sei se deu para ouvir aí, mas quando vira para a direita o barulho aumenta. Então quando a roda ela aumenta o percurso, assim, pela característica aqui, a gente quando abre mais o volante para a direita e existe um som maior de batida, que é uma folga do lado do motorista, do lado esquerdo, tem tudo para ser um pivô. Imagine-se já na ideia, entendendo um pouco de suspensão, imagine-se um pivô. Então a gente vai colocar o carro no elevador, e a gente vai observar a folga lá no elevador, beleza? Vamos lá. Voltando do teste de rodagem, então, a gente posiciona o veículo no elevador e a gente faz dois movimentos na roda. Existem esses movimentos laterais e de cima para baixo. Nesse caso aqui, eu já percebo uma folga quando eu puxo a parte da roda para fora. E dá para ouvir também o barulho. É legal usar dois técnicos, um movimenta a roda, e o outro analisa a folga do componente. Vou mostrar a folga para vocês lá do componente. Movimentando a roda, a gente consegue perceber a folga do pivô. Ele é uma peça fixa e ela não pode ter folga. Fazendo esses movimentos laterais, a gente consegue perceber o quanto ela trabalha. Nesse caso, a gente vai ter que fazer a substituição do pivô e logo mais a geometria.
Já com a bandeja aqui na bancada, como vocês observaram, a coifa que protege a graxa e não deixa entrar agente externo, ela estava rasgada. Muito provavelmente entrou areia, né, e o movimento da areia com a graxa, ela forma um abrasivo. Esse abrasivo acaba desgastando o nylon que tem nessa esfera do pivô e abre folga, e a folga vai gerar ruído. Se conseguir aproximar a câmera, a gente consegue até ouvir a folga. É o que a gente escutava lá no carro. Nesse caso aqui, a bandeja, ela por si, ela tem 3 componentes: pivô, bucha dianteira e bucha traseira. É muito importante avaliar também esses 2 componentes. Embora o defeito principal, a reclamação do cliente, é pivô, a gente tem que entender que esses componentes também já têm uma quilometragem, já têm uma vida útil. Muitas vezes eles não estão apresentando problema agora, mas talvez daqui a 1000 km o carro pode voltar por conta de um novo ruído. Então é muito importante, para garantir o serviço, avaliar toda a suspensão. Um outro detalhe que a gente tem que falar é somar, né, o valor desse componente, desse componente, desse componente. Muitas vezes, contando a mão de obra do mecânico para estar removendo, instalando, tem que ser avaliado o preço da bandeja nova. Muitas vezes compensa substituir o item completo, até por questões de garantia, né, do que ficar trocando componente por componente. É claro, tudo é um custo e tem que ser feito conta. Agora a gente vai substituir o pivô. Esse pivô, ele tem um anel trava, que é um anel trava de segurança. A gente vai abrir ele para substituir o pivô. Esse anel trava, ele vem novo, junto com o pivô. E esse pivô agora ele tem que ir para a prensa para a gente extrair ele da bandeja. E com muito cuidado. A gente acabou de remover na prensa o pivô. E eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui nessa bandeja. Ela é uma bandeja de folha única, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de extrair, porque se vocês danificar esse diâmetro, esse pivô novo ele pode extrair. Embora ele tenha essas estrias, né, para travar, mas ele pode acontecer. Então a dica que eu dou é usar na parte de baixo, usar uma capa de rolamento, ou um soquete, ou uma própria ferramenta específica que fique muito firme, muito próximo, para que não tenha esse empenamento, né? E na parte do pivô, mesma situação, onde fique bem apoiado o componente, de uma forma que ele extraia facilmente, sem danificar a bandeja. Existem 2 detalhes aqui que eu quero mostrar para vocês, que fazem toda a diferença. Eu limpei o alojamento na bandeja. Vocês viram que eu passei vaselina, que foi para passar a coifa sem rasgar. A coifa ela é um pouco maior, então a vaselina ela vai ajudar a passar. E falar aqui sobre o ponto que a gente vai ancorar para fazer a prensagem. A gente tem que prensar nessa região externa, que faz parte do corpo que está ligado às estrias. Se nós pressionarmos nessa região aqui, a gente vai danificar a peça, nessa região aqui vai danificar a peça. Então o ponto correto é prensar nessa região. Então a gente vai apoiar bem certinho aqui, e a outra peça a gente vai apoiar no corpo da bandeja, e aí vai introduzir o pivô na bandeja, ok?
Feito a instalação da bandeja, a gente encosta os parafusos de roda. É importante, após baixar o veículo, fazer o torque correto da roda, né, dos parafusos da roda com o torquímetro. E também na bucha dianteira, como ela trabalha com altura, o aperto final dela tem que ser na rampa de alinhamento, com o carro nivelado. E não podemos esquecer que após tudo isso, a gente tem que fazer a geometria da direção. Como o componente estava com folga e agora a gente reinstalou um componente, com certeza o valor de geometria está fora. Para finalizar, então, a gente fez a instalação do pivô no Cerato, a gente fez a instalação do VTP 099, Cerato 2013 em diante, e também se aplica no HB20, Veloster e 30. Utilizam a mesma bandeja, o mesmo pivô, ok? Como eu conversei, a gente tem essa característica desse pivô, que ele é prensado, toma muito cuidado na hora da aplicação, por conta para não danificar a bandeja, tá? E existe também esse pivô que ele é parafusado. Alguns modelos vêm parafuso de fábrica, outros modelos vêm aquele pino prensado, e a Vetor disponibiliza junto com o pivô também parafusos e porcas e arruelas. Valeu então, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like e até mais.